Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. Texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra lá em Tito, capítulo de número 1. Nós vamos ler apenas os 4 primeiros versículos. Tito, que é uma carta que o apóstolo Paulo escreve a um dos seus grandes amigos e ajudadores. E Paulo então vai começar a sua carta escrevendo para Tito o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é uma carta do apóstolo Paulo que nós chamamos de uma carta pastoral. Na verdade, Paulo tem 3 cartas pastorais, a carta a Tito e 2 cartas a Timóteo. E quando Paulo escreve essas cartas, ele está aqui já no final do seu ministério, provavelmente depois da sua primeira prisão em Roma. E Paulo aqui escreve a Tito. Nós não temos relatado especificamente o plantio da igreja do apóstolo Paulo com Tito em Creta, mas nós sabemos que aqui Tito está em Creta, uma cidade bastante difícil, e Paulo então escreve a ele para que, dando algumas orientações a Tito. E no começo dessa carta ele traz já algumas palavras bastante interessantes. Paulo se auto-intitula apóstolo, mas antes de se auto-intitular apóstolo, Paulo vai dizer que ele é servo de Deus e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra servo, ela é literalmente escravo, né? A palavra em grego doulos. E essa palavra significa que o apóstolo Paulo já não é mais dono da sua própria vida. Ele tem um outro dono. O dono dele agora é Deus, é o Senhor Jesus. E a primeira pergunta que talvez nós devemos fazer é: quem é o seu dono? A quem pertence a sua vida? Quem toma as decisões da sua vida? Paulo entendia, e ele vai dizer isso a Tito: Tito, eu já não sou mais servo de mim mesmo, eu já não sou mais servo das outras pessoas, a minha vontade não está submissa nem aos meus desejos, nem aos desejos das outras pessoas que me cercam, mas ao desejo de Deus, ao desejo do Senhor Jesus. Ele agora é o meu Senhor e eu sou o seu escravo. A minha vontade agora é fazer a vontade de Deus, assim como Jesus Cristo. Que eu e você possamos aprender a sermos servos, não dos nossos desejos, não das nossas vontades, muito menos do desejo e da vontade das outras pessoas que nos cercam, mas que nós possamos ser servos, ser escravos, ser submissos à vontade de Deus, à vontade do Pai, para que nós possamos ser então mensageiros, apóstolos no sentido mais amplo do próprio Senhor Jesus. E Paulo continua dizendo no versículo 2, no final do versículo 1, que ele foi eleito, que ele foi e ele é neste tempo apóstolo do Senhor Jesus para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. E é interessante que Paulo vai destacar aqui que a verdade ela tem que ser segundo a piedade. A vontade do apóstolo Paulo não é apenas que as pessoas se convertam, não é apenas que elas conheçam a verdade para que elas se tornem mais inteligentes, para que elas se tornem mais sábias, para que elas saibam responder as perguntas certas, mas o desejo do apóstolo Paulo é que esta verdade que ele comunica, a verdade de que o Senhor Jesus agora reina sobre tudo e sobre todos, deve gerar
na nossa mente, no nosso coração, transformação, para que a gente viva uma vida cada vez mais santa, para que a gente viva uma vida cada vez mais honesta, cada vez mais parecida com a vida do próprio Senhor Jesus. Então, o que nós precisamos entender é que a palavra de Deus nos é comunicada, não para que a gente se torne pessoas apenas mais sábias, com um conhecimento maior a respeito das coisas, mas esta palavra é a verdade, mas a verdade que deve não apenas informar, mas que deve também transformar as nossas vidas. O meu desejo nesta manhã é que a palavra de Deus, é que o Evangelho, a mensagem de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e agora governa acima de tudo e acima de todos, que esta verdade e todas as implicações desta verdade não apenas informem a sua vida, mas que esta verdade transforme a sua vida e que você seja cada dia mais transformado por essa verdade. Então, que você possa olhar e meditar na palavra de Deus todos os dias, mas que você possa ler esse livro não apenas com o intuito de ser informado, mas com o intuito, com a intenção de ser transformado por esta verdade. Esta é a verdade que pode transformar a sua vida. Quando Jesus está ali diante de Pilatos, Pilatos pergunta a Jesus: o que é a verdade? Né? E infelizmente Pilatos não percebe que a verdade estava diante dele, porque Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos reconhecer a verdade não apenas como uma matéria, não apenas como uma sabedoria, mas como uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo é a verdade última de todas as coisas. E esta é a verdade que pode transformar a minha e a sua vida. Aprenda com o Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração, e esta verdade vai produzir em você frutos que você jamais pensou que poderiam ser gerados a partir da sua vida. Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e que você permaneça com o Senhor Jesus.